Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. Doutor João, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Salvador FM. Sou João Thiago Matos, urologista da Clivale Mais. Estou à disposição para um bate-papo, para perguntas e esclarecimentos. Doutor João, vamos começar falando sobre o que é a urologia e é indicada só para homens? Não. A urologia é uma especialidade da medicina. Esse especialista urologista, ele tem uma formação mais prolongada. Ele se forma na escola de medicina durante 6 anos, passa por uma residência em cirurgia geral, depois por uma residência em urologia. E ele é especialista do trato urinário, tanto do homem quanto da mulher, e da saúde do trato genital reprodutor masculino. Já o trato genital reprodutor feminino compete a ginecologista. Então, o urologista atende tanto os homens quanto as mulheres, né? De uma forma geral, avaliando todo o trato urinário. Perfeito. Bom, e no caso do homem, quando é que ele deve procurar o urologista? Muito bem, né? O urologista, ele vai atender os pacientes desde uma idade precoce, porque existe a urologia pediátrica. Na Clivale Mais, inclusive, há um especialista em urologia pediátrica. As crianças podem apresentar malformações do trato urinário desde o nascimento e até problemas mais simples, como uma fimose, uma bala no post-it, processo inflamatório. Então, as crianças também procuram atendimento urológico, também por infecções urinárias, perdas urinárias noturnas, que a gente chama de enurese noturna. E o urologista vai ampliando a idade até a idade mais do envelhecimento, né? A idade adulta. Então, no adolescente também é importante que o adolescente vá ao urologista já a partir dos 12, 13 anos para fazer o acompanhamento do desenvolvimento dessa adolescência, a maturidade, a puberdade. E o urologista vai atuar ali orientando a saúde sexual, nessa etapa também, a sexualidade do adolescente. A partir dos 20 anos é interessante que se faça uma visita bianual ao urologista, de 2 em 2 anos, para tratar da saúde de uma forma geral. Porque o urologista, na verdade, ele não tem aquela visão limitada da saúde masculina. Ele hoje é um amplo especialista da saúde masculina. Então, o check-up geral, às vezes, começa com o urologista. No consultório, ele faz uma avaliação clínica geral e pode se associar a outros especialistas, encaminhando o paciente se ele detectar algum problema. Ao cardiologista, ao nutricionista, ao endocrinologista. A faixa de maior atendimento realmente é a partir dos 40 anos de idade, quando vem as preocupações com as doenças da próstata. Os pacientes com histórico familiar de doença da próstata já devem procurar, a partir dos 45 anos, realizar os exames mais específicos. E a partir dos 50 anos, a gente diz que essa avaliação tem que ser realmente anual. O paciente não deve faltar avaliação, por ser uma faixa de idade ali de maior incidência dos problemas iniciais da próstata. E assim a gente atende os pacientes até a idade adulta, até o envelhecimento. Não existe aquela idade em que você está liberado para atendimento urológico. Porque os pacientes com mais de 80 anos também têm problemas e às vezes se esquecem de ir ao urologista, né? As mulheres também têm que ir ao urologista por vários outros problemas, incontinência urinária, infecções urinárias de repetição. Então, o urologista está ali à disposição para atender essa população de uma forma geral. Então, resumidamente, quais as doenças, né, que são tratadas, então, pelo médico urologista? Muito bem, né? Em relação ao trato urinário superior, o rim, os processos inflamatórios do rim, pielonefrites, as doenças de formação dos cálculos na via urinária, litíase urinária, os problemas do ureter, os problemas da bexiga, cistites de recorrência, a infecção do trato urinário baixo e os tumores do trato urinário, né? Tumor de rim, tumor de ureter, tumor de bexiga, tumor de próstata. Em relação às alterações como disfunção erétil masculina, então essas alterações são de atendimento urológico. O cotidiano básico do urologista, como ele disse, é fazer o check-up urológico. Então os pacientes vão, se queixam e a gente vai investigando paulatinamente de acordo com as queixas dos pacientes. Evidentemente que o maior foco é na prevenção da próstata, da saúde masculina, e aí nós temos doenças próprias da próstata, como a prostatítica, o processo inflamatório e infeccioso da próstata, o aumento da próstata, que é progressivo e vai acontecer em quase todos os homens, e também a prevenção do câncer de próstata. Mas o urologista, ele é o cirurgião do trato urinário. Ele não faz apenas avaliar clinicamente o paciente. No momento que é diagnosticada uma patologia cirúrgica do trato urinário, é ele que vai atender, diagnosticar e orientar e tratar esse paciente. E o que é que leva um paciente a ter câncer de próstata? A origem é multifatorial. Existe o componente genético associado.
Então, se um indivíduo, por exemplo, tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, ele vai ter mais chance de ter câncer de próstata, com pelo menos duplicada essa chance. Se ele tem 2 familiares de primeiro grau, essa chance aumenta, quintuplica, né? Além disso, os fatores que podem gerar isso é o sedentarismo, obesidade, tabagismo, isso que é muito comum em todos os outros cânceres, de uma forma geral. A herança da raça negra. Porém, o câncer de próstata pode se apresentar em qualquer pessoa com hábitos saudáveis. E por ser uma doença muito silenciosa, sem sintomas no começo, a procura ao urologista não pode ser tardia, porque o diagnóstico precoce é que vai permitir a cura e o tratamento desse paciente. Então, esses fatores são múltiplos e, às vezes, todo o hábito de vida do paciente é correto e ele pode ter, sim, uma doença da próstata. Estamos conversando com o doutor João Tiago Matos, ele que é urologista, né? Estamos falando sobre câncer de próstata, saúde masculina, mas você pode mandar aqui sua mensagem, já tem mensagens aqui no nosso chat. Doutor João, por muitos anos a gente viveu, né, esse tabu em relação ao exame, né, contra o câncer de próstata. Como é que o senhor está avaliando agora? Você acha que os homens estão um pouco mais conscientes, estão procurando mais um urologista para cuidar da saúde, para prevenir o câncer de próstata? Sim. Os homens têm procurado com mais frequência, esse tabu vem diminuindo. Ainda assim, a gente tem que ressaltar que os homens hoje em dia vivem 7 anos a menos do que as mulheres. As mulheres se cuidam mais. Por fazer a prevenção, as mulheres têm uma longevidade maior, né? Esse tabu a respeito do toque retal, né, que o medo do paciente hoje em dia ao consultório é por conta da realização do toque retal. Ele acha que isso pode atingir a sua masculinidade. Quando é um exame indolor, rápido de ser realizado, é um exame que demora em torno de 10 segundos, né? A próstata, na verdade, ela é uma glândulazinha lá localizada na região pélvica. Então, o toque retal é simples, é rápido e indolor. Os exames que o urologista vai realizar no consultório de uma forma geral, além do exame físico, né, a solicitação de exames adjuntos ali, laboratoriais, a gente pede sempre o PSA, que é o antígeno prostático específico, com a proteína específica da próstata, lançada na corrente sanguínea, e essa proteína permite avaliar as doenças da próstata. Aí muitos pacientes chegam no consultório hoje em dia, doutor, só quero fazer um PSA. O paciente acima de 50 anos, hoje em dia, a gente sabe que ele tem que ser examinado, porque você pode ter um PSA normal. 15% na verdade dos pacientes que têm um PSA normal, isso é averiguado de acordo com a faixa etária do paciente, do tamanho da próstata, é uma avaliação conjunta global, mas 15% desses pacientes que têm PSA normal, eles podem ter câncer de próstata. Então não adianta você chegar no urologista com 52 anos de idade, eu estou com PSA de 0,90 e eu não vou fazer meu exame de toque. Tudo bem, doutor? O doutor urologista lá tem que orientar seu paciente que isso não é possível. Devido a essa incidência, ainda que a incidência é muito baixa, essa doença pode existir com PSA normal. Aí o urologista vai fazer o exame de toque, vai fazer o PSA, se for eventualmente necessário investigar com exame de imagem, o trato urinário, fazer uma ultrassonografia da próstata. Existe um exame muito simples feito em consultório, porque com o aumento da próstata surgem os sintomas urinários ao longo da vida, diminuição do jato urinário, o fluxo urinário fica mais lento, existe aquela hesitação para urinar, gotejamento, são sintomas do crescimento da próstata. Então nós temos um exame muito simples no consultório chamado de urofluxometria, que é um exame que o paciente ingere água, fica ali com a bexiga cheia, existe um aparelhozinho chamado fluxômetro, ele urina e vai fornecer um gráfico naquele exame que permite diagnosticar se ele tem ou não alguma diminuição da força do jato urinário. Existem outros exames ali que são realizados pelo urologista, como o estudo urodinâmico, em que o urologista tem que averiguar a pressão do trato urinário, da uretra e da próstata. O urologista também pode realizar uma cistoscopia, que é um exame endoscópico, através da uretra, a gente passa uma câmera para avaliar a uretra e a bexiga, mas evidentemente que esses são exames mais aprofundados. O exame básico do consultório é o exame físico, evidentemente que é de acordo com a faixa etária do paciente, o PSA e esse tabu do toque retal que hoje em dia a gente, com tanta informação que a gente tem, não é mais admissível. Mas o que eu tenho percebido em consultório é que realmente esse mito vem caindo e os homens têm procurado assistência urológica cada vez mais. A pandemia nos afastou dos pacientes, mas agora eles estão retornando com bastante intensidade. Doutor, agora, somente o PSA e o exame de toque conseguem diagnosticar o câncer de próstata? Não. De acordo com a suspeita, se o PSA vem se elevando, ou então se há uma alteração no exame de toque, e aí o paciente se pergunta, como é que você sabe que eu estou com a doença da próstata por um simples toque retal?
existe uma alteração na próstata, uma alteração no relevo da próstata. A próstata ela tem uma consistência fibroelástica igual a da ponta do nosso nariz. Então, se tem um endurecimento na superfície da próstata, aquilo pode ser compatível com nódulo prostático. Então, há uma suspeita a partir dali do toque. Ou se esse PSA aumenta exponencialmente de valor. Se ele aumenta de valor e ultrapassa o valor adequado à idade e ajustado ao tamanho da próstata, então esse valor de PSA chama atenção para que a gente faça a biópsia de próstata. Hoje em dia a gente sempre programa antes da biópsia uma ressonância nuclear magnética da próstata, que é um exame de imagem feito para vários tipos de tecido do corpo, mas especificamente para a próstata é muito importante a ressonância, porque ela vai triar aqueles pacientes que precisam fazer uma biópsia e aqueles pacientes que não precisam. Existe uma classificação chamada PIRADS, e aqueles pacientes com PIRADS 4 e 5 têm mais probabilidade de ter câncer de próstata. E aí parte para a biópsia de próstata, que é também um mito para os pacientes. Muitos pacientes chegam no consultório e dizem que ouviram na internet que a biópsia de próstata pode promover doenças da próstata, como, por exemplo, a disfunção sexual. Isso aí é um mito. Na verdade, a biópsia de próstata hoje é um procedimento seguro e é ele que vai permitir que você diagnostique verdadeiramente o câncer de próstata. Os fragmentos da próstata são retirados através de um aparelhinho que é ultrassom transretal. A gente monitoriza ali o paciente na hora, faz uma sedação. É um procedimento hoje indolor e retiramos os fragmentos. Esses fragmentos da próstata são mandados para estudar no laboratório de anatomia patológica. Se há uma alteração celular ali compatível com a desorganização da célula prostática, a ausência de proteínas específicas, a ausência de camada basal, a gente sabe que ali tem um câncer de próstata. Certo, está diagnosticado o câncer de próstata. A partir dali a gente vai saber se esse paciente é um paciente que merece tratamento imediato, merece uma vigilância ativa, como você citou, porque existem múltiplas formas de tratar o câncer de próstata. O doutor João, o Fernando Evangelista escreveu aqui no nosso chat ao vivo na live do YouTube: se Deus quiser, só irei fazer meu exame de próstata com 47 anos. Quem sabe daqui para lá muda o método do exame. Essa esperança também nós temos, né? O urologista também gostaria que isso não ocorresse. Como eu citei, Fernando, na verdade, hoje a ressonância é um método não invasivo, mas é um método caro para fazer o rastreamento. Por conta disso, a maior parte das operadoras e o Sistema Único de Saúde, que atinge a maior parte da população, não permite fazer ressonância anual para fazer triagem e rastreamento de uma população de uma forma geral. Então, voltamos àquela etapa do toque e do PSA, que são exames baratos e que são facilmente acessíveis à população geral. Eu espero também, viu, Fernando? Vamos chegar lá um dia. Mas 47? Aos 47, se ele tiver um histórico familiar já positivo para câncer de próstata, ele talvez tenha que fazer o toque retal. Isso é uma avaliação que ele vai fazer com o próprio urologista dele. Alguns pacientes, sim, precisam fazer exame de toque já a partir dos 45 anos de idade. Estamos conversando com o Dr. João Tiago, ele que é urologista, então mande aí suas perguntas. E a Janete Peixoto está falando aqui também no nosso chat ao vivo no YouTube. Bom dia, doutor. Quero falar sobre meu tio. É transplantado de rins, tem 15 anos. Daí o remédio chocou com os outros, afetou a coordenação, né? Talvez coordenação e a fala. Foi internado, só que lá apareceu uma bactéria. Teve que fazer sessões de hemodiálise, porque a creatina subiu. Será que corre o risco de perder o rim? O sobrinho que doou foi uma doação entre vivos. Obrigada. Respondendo por etapas, né? Hoje a doença renal é muito prevalente devido ao descuido da população em fazer o acompanhamento de uma forma geral. A hipertensão é uma das grandes causas de insuficiência renal. Hoje, o número de transplantes renais vem aumentando expressivamente no Brasil. Na época da pandemia também houve essa diminuição. E o paciente que vai para fazer um transplante renal é um paciente normalmente que tem múltiplas comorbidades. Então, ele é um paciente, às vezes, hipertenso, de longa data, diabético, tem imunossupressão associada. Então, todo paciente que é transplantado, ele tem que tomar imunossupressores. E não é incomum que esses pacientes tenham algum grau de complicação ao longo da vida. Mesmo com enxerto, que é o rim transplantado, ali com todos os cuidados, ele é potencialmente um paciente susceptível a ter complicações. Ela cita aí que esse paciente adentrou a unidade hospitalar e contraiu uma bactéria e teve uma infecção. Isso pode ter levado a piora da função renal. Não necessariamente esse paciente vai perder o enxerto, vai perder o transplante, mas é um paciente que merece cuidados, inspira cuidados, né? Chama a atenção da população em geral para que a gente permita a doação, né? A doação é um ato de amor, né? Existe o transplante intervivos, como ela citou aí, que é um ato de mais pura solidariedade para com o ser humano. E é um ato de muita pureza, né? Você pegar um órgão seu que está saudável e dar para alguém.
Então, especificamente para esse paciente aí, inspira cuidados. Tem que ter o urologista do seu lado, o nefrologista do seu lado. E esses medicamentos, sim, podem ter causado uma desorganização nesse paciente e ter levado à piora do seu quadro. A Maria Cruz também comentou aqui no nosso chat ao vivo. Excelente médico, João Tiago, e preparado para atender os homens resistentes ao toque retal. E eu pergunto, qual é o tempo de vida de um homem com câncer de próstata? A doença hoje, quando ela é diagnosticada de forma inicial, ela permite a cura em 90% dos casos. A estatística do Instituto do Câncer no ano de 2021 era o diagnóstico de 625 mil casos novos de câncer de próstata no ano de 2021. Pode repetir esse dado aí? Em torno de 625 mil a 626 mil novos casos de câncer de próstata, isso em 2021. Poxa. E perceba que nós estávamos saindo ali daquele momento mais severo da pandemia. Se o paciente faz o diagnóstico precoce e institui esse tratamento, ele vai ter uma longevidade como de outro qualquer. Ele só precisa ser acompanhado periodicamente. Ele não pode fugir do acompanhamento. A gente traça aquela estatística que após 10 anos, mantendo um PSA zerado, sem nova recidiva nos exames de imagem, que ele está curado. Esse paciente está curado, mas também ele não vai se afastar do acompanhamento urológico. A tragédia, na verdade, é quando a gente tem uma doença avançada, né? A gente pega, às vezes, pacientes no consultório com extrema dor pélvica, com sangramento urinário, que a gente chama de hematura, numa fase avançada. Ainda assim, a gente melhora a qualidade de vida desse paciente. Traz ele de um momento de sofrimento e dor para um momento de mais tranquilidade. Mas hoje, o que a gente tem que saber é que tratamento precoce é igual a mais de 90% de cura com cirurgia e longevidade sem doença, melhorando a qualidade de vida desse paciente, né? Perfeito, doutor João. Outra pergunta aqui no nosso chat ao vivo, onde você pode participar, youtube.com/Rádio Salvador FM. Doutor, o que ocasiona as pedras nos rins e quais as suas consequências? Muito bem, esse é um problema muito frequente na população, né? É um problema da humanidade já há milênios. Se você pegar as múmias no Antigo Egito, lá já tinham cálculos nas múmias. Então, esse é um problema muito frequente, especialmente no nosso Brasil, onde nós temos um calor muito importante, as pessoas desidratam facilmente. O principal motivo é simples, o paciente não bebe água. E quanto mais frio é o local, menos água também esse paciente bebe. Então, a água é importante para hidratar todo o corpo de uma forma geral. A pele, os tecidos, o próprio intestino, um hábito intestinal saudável depende da quantidade de água, e também para o rim, que é um órgão de filtração. Ele tem seu papel endócrino também, o rim. Produz alguns elementos que são necessários ao equilíbrio do nosso corpo, ao nosso metabolismo. Então, se você não tem água, é simples. A filtração fica mais prejudicada, vão se depositar cristais de ácido úrico, de oxalato de cálcio, associada a isso. Então, primeiro fator, falta de água. Segundo fator, a ingesta excessiva de sódio. O sal, que a gente consome em grande quantidade. Hoje a alimentação é rápida, fast food, então a gente come sal à vontade. Então, junta-se a falta de água, o excesso de sódio, o excesso de oxalato, o excesso de queijo, o excesso de leite e o ácido úrico elevado, ou por um problema metabólico do paciente, ele tem ali uma alteração que já causou uma hiperuricemia, ou por ele também ter uma alimentação excessivamente rica em proteína de carne vermelha e frutos do mar. Então, o paciente chegou no seu consultório, tem litíase renal, primeira orientação é urina clara e transparente, igual a água de rocha. Isso que é importante para esse paciente. E averiguar até se esse paciente não tem um problema metabólico. Primeiro episódio de cólica renal, a gente não costuma investigar o paciente para ver se ele tem um problema metabólico. A partir do segundo momento em que ele tem uma cólica renal, e a gente diagnosticou que ele fez um novo cálculo, tem que investigar esse paciente, porque ele pode ser um formador recorrente de cálculos. Eu mesmo tenho pacientes que eu já tratei mais de 10 vezes de crises de cólica renal. Não por falta de orientação do médico, e sim porque esse paciente é renitente nos maus hábitos de vida. Doutor, agora aqui nos casos não cirúrgicos, né? Sim. O próprio organismo consegue diluir essas pedrinhas nos rins? Sim, sim. E o que a pessoa tem que fazer, né? Pronto. O primeiro ponto é que a anatomia do rim, o canal do ureter, ele é um canal bem estreito. Ele tem um movimento peristáltico de contrair e relaxar para impulsionar a urina do rim até a bexiga. Esse lumen, esse diâmetro desse canal está ali em torno de 0,5, 0,6 milímetros. Então, os exames de imagem vão permitir que a gente diagnostique o tamanho do cálculo e, às vezes, a dureza desse cálculo. Se for um cálculo inferior a 5 milímetros, 6 milímetros, a gente costuma ter uma conduta conservadora. Não significa que a gente não esteja atuando, está orientando a alimentação do paciente e fazendo acompanhamento semestral desse paciente. Esse paciente, ele pode, aumentando a ingesta hídrica, e aí vem também aqueles chazinhos populares que cientificamente não tem um efeito comprovado, mas que a gente também não vai chegar a dizer ao paciente que não use, porque vai auxiliar na sua hidratação. E aí ele pode vir a eliminar o cálculo.
essa dor da crise da cólica renal é muito intensa. É comparada à cólica biliar, a cólica da vesícula, né? E a cólica do parto. Então, a dor é intensa. Para quem tem realmente formação recorrente de cálculos, sempre tomar um analgésico e ter esse analgésico à sua disposição. E se essa dor se acentuar, tem que ir serviço de emergência. O que acontece é que às vezes a pessoa acha que vai eliminar um cálculo renal em 24 horas. Às vezes não. Às vezes demora 2, 3 dias para eliminar um cálculo. Tem que ter parcimônia, paciência. Se houver ali uma situação mais intensa de uma infecção associada, tem que ser feita a intervenção do trato urinário. Que quem faz isso é o urologista. Então, de uma forma geral, cálculos menores que 5 milímetros, acompanhamento. A partir dali tem que fazer alguma forma de tratamento. Entre 5 milímetros a 1 centímetro de diâmetro, às vezes a gente tem que indicar uma litotripsia, que na verdade é um tratamento extracorpóreo, onde a gente aplica ondas de choque ultrassônicas que vão fragmentar o cálculo, transformando essa pedrinha maior em microcálculos, também vão ter que ser eliminados de alguma forma. Existe algum incômodo. E naqueles casos em que há um cálculo maior, a gente vai intervir de forma endoscópica. Hoje o urologista ele é minimamente invasivo. Raramente você faz uma cirurgia aberta para tratamento de litíase. Você vai por via endoscópica, passa o aparelho por dentro da uretra, sobe pela bexiga, vai pelo ureter, adentra o rim e trata com energia ultrassônica ou energia laser. Existem tratamentos também para cálculo laparoscópicos, as cirurgias percutâneas, é uma gama de tratamentos. Mas de uma forma geral, cálculo pequeno, tratamento observador expectante. Mas é um sofrimento aquele paciente que tem cólica renal. Importante ter alimentação balanceada e ingestão de líquidos Isso. para se evitar. Com certeza. A hidratação é o tema mais importante para esse paciente. O Sidney de Cajazeiras mandou mensagem pelo nosso WhatsApp para poder prestigiar o Dr. João Tiago, dizendo excelente profissional. Um abração, Sidney. Isso, aí eu vou também trazer a pergunta da Emily. Ela quer saber se uma adolescente de 15 anos que ainda urina na cama, o que pode ser? Muito bem, existe o problema da micção e a perda urinária involuntária à noite nos jovens, isso é chamado de enurese noturna. O amadurecimento do sistema urinário chega ali aos 2, 3 aninhos, a criança vai ser desfraldada. A partir dali, um percentual de crianças pode permanecer com perda urinária. Se aquela perda urinária acontece somente à noite, é chamada de enurese noturna monossintomática primária. Isso aí é perder xixi na cama sem ter perdas diurnas. Ou se ele tem a perda diurna e já parou de perder xixi, volta a perder xixi, é enurese noturna secundária. Normalmente, quando perde de dia, não só perde de noite, tem alguma alteração no trato urinário dessa criança ou desse adolescente. Ele vai ter que ser investigado, fazer investigação geral, exames laboratoriais, exames de imagem e às vezes até mesmo estudo urodinâmico. Mas se é só perda urinária noturna, isso é um grande mito e tem que ser acompanhado pelo urologista. Na maior parte das vezes, essa criança tem um sono muito profundo e essa criança ali não consegue despertar. Você bota no despertador, existem as terapias minimamente invasivas, terapia do relógio, diminui a hidratação dessa criança ao final da noite e acordar aquela criança, mas mesmo assim ela perde xixi. Ela tem uma poliúria noturna, ela produz muita urina. E é um inconveniente você ter um adolescente de 13, 14 anos perdendo xixi na cama, porque para ele é limitante socialmente, ele não pode dormir na casa do coleguinha, começa a causar um constrangimento social na família. Às vezes a mãe: ô menino, você fez xixi na cama, vai lavar seu lençol, constrange a criança. Então a gente chama atenção no consultório que não faça isso, porque não é culpa da criança. E tem tratamento. Primeiras medidas dietético-comportamentais, restringir a ingesta de sal excessiva à noite, restringir a ingesta hídrica, tentar acordar aquele adolescente, aquela criança para fazer xixi, né? Isso também leva a um desgaste da família. E nos casos em que a gente diagnostica que é uma verdadeira poliúria, pode se associar ao hormônio antidiurético, que é o DDAVP, a desmopressina, para que aquela criança não produza tanta urina à noite, né? Mas tem alguma relação com a psicologia, por exemplo? Seria importante esse acompanhamento psicológico também? Acompanhamento psicológico é importante para essas crianças, até porque existe um impacto para elas muito importante, como eu disse, e às vezes é um constrangimento por parte da própria família, né? Então, tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para a criança, é um sofrimento associado a isso. Por isso que precisa procurar o urologista e fazer uma investigação. Não criminalizar a criança, porque essa etapa pode perdurar até os 17 anos de vida. Existe uma diminuição progressiva de 15% ao ano, a partir dos 9 anos de idade. Quando chega ali aos 16, 17 anos, pode ser que pare. E, eventualmente, a gente pega em consultório o paciente que tinha enurese noturna monossintomática primária, tinha parado de perder xixi, e vai um dia de noite, está muito cansado, ingerir bebida alcoólica excessivamente, vai lá e faz xixi na cama. Já como adulto.
e vem se queixando e constrangido. Então, é bom procurar assistência urológica. Se já tem 15 anos de idade, respondendo ao ouvinte, tem 15 anos de idade, leve a criança ao urologista, leve o adolescente ao urologista. Perfeito, doutor João. Uma pergunta que é uma grande dúvida, principalmente, né, em relação ao câncer de próstata. Quem tem o câncer de próstata tem disfunção erétil? Não. A disfunção erétil pode vir em qualquer homem, né? Eu costumo falar para meus pacientes, o que você é aos 20, não será aos 30, não será aos 40, não será aos 50 e por aí adiante. O homem saudável, que não tem hábitos incorretos, então, um camarada que faz exercício aeróbico 3 a 4 vezes por semana, tem uma dieta saudável, não é tabagista, ele tem menos chance de ter disfunção erétil. Mas vai que esse cara com tudo saudável tem uma dislipidemia, ele também pode ter disfunção erétil. Câncer de próstata não é igual a disfunção erétil, mas os tratamentos que são realizados para o tratamento do câncer de próstata podem levar a disfunção erétil. Por isso que esse paciente às vezes tem medo da cirurgia, medo do tratamento invasivo, que é o cirúrgico, que vai curar ele na fase precoce. Mas aí que vem a cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica ou robótica, e a gente pode traçar aqui o que é uma cirurgia robótica, que veio a diminuir a taxa de incontinência urinária, que é a perda urinária pós-cirurgia, que também é um grande medo dos homens, e a taxa de disfunção erétil, que é a impotência sexual, digamos assim. Hoje, com a cirurgia minimamente invasiva, essas taxas caíram significativamente. Então, ter câncer de próstata diagnosticado não significa ter disfunção erétil. Pode ter devido às comorbidades do paciente e mau hábitos durante a vida, mas pós-cirurgia, esse é um problema que a gente tem solucionado com as cirurgias minimamente invasivas. Doutor, o senhor percebeu que muitos dos nossos ouvintes têm dúvidas ainda a respeito desse assunto. Nós acabamos dando prioridade para responder as perguntas e mais uma aqui da Emily perguntando, a gente sabe, essa parceria com a Clivale Mais se atende SUS ou particular. A Emily está perguntando. Não, a Clivale Mais é uma clínica com uma ampla variedade de urologistas. A gente tem uma equipe multidisciplinar da urologia, desde a urologia pediátrica, a urologia, ao tratamento da mulher. A incontinência urinária feminina é um problema muito chato e leva as mulheres ao consultório, então nós estamos à disposição para recebê-la, Emily, na Clivale Mais Saúde Integrada. Então, lá atendimentos particulares, atendimentos por convênio. Infelizmente ainda não temos esse atendimento via Sistema Único de Saúde, mas particular e convênio estamos de braços abertos para recebê-la. Muito bem, nós conversamos com o Dr. João Tiago Matos, muitos elogios aqui no nosso chat ao vivo. Obrigado. Sim, é verdade. Muitos elogios. Doutor, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Muito obrigado a vocês, é um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista.